Essa tese foi apresentada em 2016, então não é uma tese antiga, não é um documento que está guardado nos confins do Arquivo Nacional. Então é um documento recente sobre o CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Nesse organograma do CIOANI, você começava do projeto lá em cima, descia para o núcleo, para a central, o núcleo, os investigadores, aí que eram os indivíduos mesmo, e por fim tinha o CIOANI, né, com X. Dentro do quarto comar, né, em São Paulo, existia então o CIOANI, e ele tinha as suas próprias divisões hierárquicas para poder receber e investigar esses documentos, às vezes fotografias, relatos, enfim. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia, que toda semana está aqui para trazer muitos documentos, histórias de militares, informações e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabuticaté, Gustavo Oliveira. Como estás, meu caro Eduardo? Agora eu não sei quem é pra falar. Agora eu também fiquei confuso, mas tudo bem. Eu fiquei levemente confuso. Pera, eu vou fazer a voz do Eduardo. Agora eu fiquei confuso, mas tudo bem. Espera que eu vou pegar um violão aqui. Pegar um cigarro. Isso, pega um cigarro. Vou pegar um cigarro aqui. Pegar um cigarro e um violão. Como você está, meu caro Gustavo Cornacchione? Como estás? Tudo bem, tudo bom. Agora sem tossir fumaça, fuligem, então as coisas estão melhores. E por aí. Aqui ficou legal, né? A fuligem também deu uma sumida daqui, então deu uma melhorada nas coisas aqui também, mas a gente começa a olhar a previsão do tempo, dá até um desânimo, né? Começa a bater até um desespero. E lá em Tauboticabal, Eduardo Cornacchione. Muito bom. Eduardo Cornacchione, ele que foi invocado já no episódio passado com o Rony. Como estás, meu caro Gustavo? Mais um dia no paraíso. Mais um dia no paraíso, na terra de Taubaticabal. Cara, como é que foi essa questão da queimada semana passada? Blackout, né? Virou tal blackout. Como é que foi aí, cara, toda essa situação? Teve um apagão aqui em alguns bairros e a cidade ficou defumada também com as queimadas aí e tal. Assim, a gente está a centenas de quilômetros do problema, mas a fuligem chegou aqui também. A lua ficou vermelha por causa da fumaça à noite. Enfim, já passou já. Jabuticabal exportando o que tem de melhor. Aí, ó. Nada impede de acontecer de novo, né? Mas, vamos ver. Realmente é uma coisa que... Episódio passado, episódio com o Rony, um episódio assim que... gente entrou pra história. Entrou pra história do podcast e, né, e tá, sabe, entrou pra história da humanidade. O episódio ali marcado, então pro pessoal que quer conhecer um pouco mais do Rony, até um pouco mais das teorias, do que ele acha e tal, é um episódio muito legal, apesar de... É um episódio que a gente poderia ter feito ele, tipo, em 3 horas, né? É um papo que acabou até ficando mais curto do que ele poderia ser,
mas ele ficou o suficiente para a gente poder abordar o que nós queríamos abordar. Então foi um episódio que a gente gostou muito de fazer. O Rony mandou Eduardo bem. gostou muito de fazer também. O Eduardo gostou, adorou fazer o episódio. Sim. Né? Então foi assim um episódio que marcou, com certeza marcou, e terão outros, né? O ano ainda não acabou, nós vamos trazer o Rony de novo aqui. Obrigado a todo mundo que interagiu com a gente nas redes sociais. Foi uma semana muito movimentada, né? E também... Deixa eu só falar uma coisa, né? Eu falei com o Rony, né? Hoje a gente tá gravando o episódio de hoje, na terça-feira, dia que saiu o episódio com o Rony, né? Mandei o link pra ele, falei, e aí, Rony, curtiu? O que você achou? Aí ele respondeu assim, valeu. Não escuto minhas entrevistas, mas se vocês dizem que ficou legal, eu confio. Lacônico. Obrigado, Rony. Realmente é a cara do Rony isso, cara. É a cara dele. É o Monge Vernet. É o Monge Vernet. É o Monge Vernet. É um trabalho, é um cara, assim, realmente... que marca as figuras da ufologia, né? Incrível, assim. Mas agradecer a todo mundo que interagiu. E outra, né? Semana pós, estamos gravando antes, então não ouvimos, mas o episódio já estará no ar pós participação do Rony no Inteligência Limitada. Então, um marco. É um marco porque nós temos... Vilela. Não é inteligência... Não é Marco, é Vilela. O nome dele é Rogério. Vamos ficar só nesse bate-papo aqui, cara? Tá legal, tá gostoso esse bate-papo, assim. Não tá não. O episódio vai ficar só desse jeito aqui, só. Então, assim, gente, vocês que participaram e tal, então foi uma semana bem agitada. E agradecemos todo mundo aí que fez parte disso, beleza? Que venham mais episódios dessa mesma forma e que mais coisas venham por parte do Rony e de vários outros ufólogos, né? Na semana passada, a gente já tinha gravado, então não teve como falar. O Jackson Camargo também apareceu na TV Cultura, velho. Na matéria dos documentos da FAB e tal, então foi bem legal. Mais uma coisa, né? A TV Cultura divulgando esse trabalho. A Rede Brasil de TV fez matéria sobre ufologia também. Então, devagarinho, vamos arranhando a bolha. Meu caro Gustavo Cornacchione, qual o papo de hoje? Bom, aproveitando que tiveram esses documentos da FAB relacionados a 2023 que foram liberados e teve bastante repercussão na mídia, né? Nós vamos trazer hoje um episódio sobre o Sioane. Quem sabe aqui o que é Sioane? Pouca gente sabe, né? Mas a gente já falou muito sobre documentos e programas dos Estados Unidos, né? Falamos de ATIP, de ARO, de Blue Book e tal, e é legal a gente trazer uma coisa sobre o Brasil, né? A gente fala muito de fora, mas vai ser legal a versão brasileira desses assuntos. Versão brasileira. Alamo. Sioane. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bom, nosso episódio de hoje é um episódio com uma fonte totalmente nacional. Então, como o Guto já disse, é um episódio onde nós saímos dos documentos oficiais americanos, coisas que a gente sempre trouxe muito para cá, né? A questão dos documentos oficiais dos Estados Unidos, whistleblowers e UAP. Não, hoje é um episódio 100% BR. Então o episódio de hoje, gente, ele é a fonte desse episódio.
é uma dissertação de mestrado do professor, podemos dizer assim, né? João Francisco Schramm, ele que é formado em História com graduação em Antropologia pela UNB, a Universidade de Brasília, né? Essa tese foi apresentada em 2016, então não é uma tese antiga, não é um documento que está guardado nos confins do Arquivo Nacional. Então é um documento recente sobre o CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, já começando É um trabalho acadêmico, né, cara? Não acadêmico, uma pesquisa acadêmica de história. Não é um bate-papo à toa, né? Não é uma coisa à toa. Então, tal qual nós sempre trazemos aqui, falamos, né, de outros órgãos, principalmente americanos, e a gente sabe, né, já contou as histórias deles de frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, de todo mundo que esteve envolvido, Projeto Blue Book, ATIP, OCEP, enfim, ARO, toda essa galera aí. Nós temos o CIOANI, né, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que teve a sua atuação entre 69 e 86. Então, nós vamos tentar aqui contar um pouco dessa história, tá? É um papo que envolve muito detalhe, muita informação. É um papo que nós tentamos, né, buscar um pouco mais de informação detalhada para trazer o máximo possível para vocês, e é algo que acho que há muito tempo não falamos assim, né, Guto? Mas é um conteúdo que não vemos todo dia na podosfera, né? O pessoal falar sobre o CIOANI. Ele é citado em entrevistas. Quem cita muito ele é o Edson Boaventura. Ele cita bastante documentos do CIOANI. Mas não é falado do CIOANI em si, né? Então é algo que nós quisemos buscar um pouco para vocês, para mostrar que a FAB, todo esse processo que nós estamos vendo agora, dos documentos da FAB que foram liberados, eles estavam também passando por esse processo junto ali do CIOANI por um bom período, né? Por um bom período de tempo aí. Então, para a gente começar nossa conversa, fala pra gente, Guto, o que era o CIOANI? Vamos contextualizar aí, em resumo, o que era, né, em que consistia o CIOANI. Bom, o CIOANI, ele foi criado em 1969, né? CIOANI quer dizer Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E ele foi uma iniciativa da própria Força Aérea Brasileira. Sobre o contexto que ele surgiu, né? Era o contexto da Guerra Fria. Então, você imagina, qualquer coisa que surgisse no céu naquela época que não fosse identificada, né, como algo que não tivesse registrado ali nos controles de voo e tal, já criava uma certa suspeita, um certo alarme, né, porque o mundo estava dividido em 2 blocos e muito do que poderia ser visto, logo eles pensavam se era uma ameaça do bloco rival, do bloco inimigo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou qualquer país que tivesse em um desses blocos, né? Porém, desde a década de 50, a Força Aérea, alguns militares da própria Força Aérea já vinham estimulando o estudo do tema dos OVNIs, né? Já tinha ocorrido palestras envolvendo oficiais, né, de alto escalão, falando sobre o tema. Se eu não me engano, a primeira foi em 52, no episódio sobre os documentos liberados pela FAB, né? A gente fala que aquela ficha que os pilotos de aviação comercial têm que preencher, que eles começaram a fazer isso em 54. Né? Exatamente. Porque a Força Aérea que implementou isso. Mas em 52 já tinha ocorrido uma espécie de palestra fechada dentro da Força Aérea, né?
mas eu creio que também havia militares de outras forças, a respeito do tema. Então, já tinha olhares da própria Força Aérea a respeito do assunto. Então, na questão da Guerra Fria, né, um período ali cheio de tensões e muita tecnologia nova surgindo, né, nessa década de 60 aí, principalmente, né, tem satélites sendo lançados, o homem indo à Lua. Então, muitas novas tecnologias estavam surgindo e ficava a dúvida, né? Será que isso é uma coisa nova dos americanos? Será que isso é uma coisa nova dos soviéticos? Ou o que será que é isso, né? E o Brasil, ele tinha uma posição estratégica e um interesse, né, em acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos e possíveis ameaças aéreas. A Força Aérea, no caso que controla o espaço aéreo brasileiro, ela não tem como não se preocupar com isso, né? É a função dela. Mesmo que não seja uma ameaça, ela tem que primeiro descobrir, ó, é uma ameaça isso que a gente está vendo? Então ela tem que investigar. Até porque a gente tem que entender uma coisa, né? Eu acho que é legal a gente sempre deixar claro, porque nem tudo que voa e não é identificado é fora do planeta ou qualquer coisa do tipo. Então, principalmente nessa época, o Cioane, eu acho que ele vem não só também com essa ideia de investigar se era... Ele não era um órgão feito para pesquisa especificamente ufológica. É uma coisa geral. Assim como nós temos lá o NORAD nos Estados Unidos, que é um radar, né, um sistema de radar e tal, e outros órgãos nos Estados Unidos que a gente acaba tendo essa questão de que acaba detectando um OVNI, né, um AP, mas na verdade ele é programado para detectar qualquer coisa que voa ali que não é identificada. Então, no caso, por exemplo, aquele balão gigante que foi abatido ano passado, lá nos Estados Unidos, foi um radar desse que detectou. Mas aí eu vou contradizer um pouco você, assim. Porque, sim, claro, bastava ser não identificado, e por não identificado pode ser qualquer coisa, para despertar o interesse, no caso do Cioane. Mas a própria criação do Cioane, ela já tinha o intuito de examinar coisas que eram não identificadas, mas que tinha comportamento, sabe? Porque, por exemplo, assim, pode ser um avião não identificado, não está registrado aquele voo, não tem informação sobre aquele voo e tal. Não era exatamente isso a preocupação do Cioane. A preocupação do Cioane já era com aquilo que ia um pouco além, sabe? Aquele relato da pessoa que viu algo realizando manobras ou movimentos que as aeronaves da época ou até mesmo de hoje não tinham capacidade de realizar. Então, assim, sim, por um lado, o Cioane ele tinha olhar para coisas desconhecidas que apareciam no céu, só que ele já tinha um certo viés de ufológico, digamos assim, sem usar essa palavra, mas sem dizer da onde vinha, mas já pressupondo que, olha, vamos estudar aquilo que a gente não sabe o que é. Aquilo que é anômalo. Já tinha então ele não era, um certo interesse por isso. Então ele não era tipo uma coisa exclusivamente militar e que só foi uma iniciativa da FAB, no caso, mas ele não era exclusivamente militar. Ele tinha ali a sua questão ufológica, né? A sua questão de mistério. De mistério ali envolvida. A estrutura do Cioane, a gente vai falar disso mais pra frente, eu não vou me adentrar muito nisso aqui para não pular a etapa do episódio, mas assim, ele foi criado pela FAB, a estrutura dele era militar, ele contava com civis também, auxiliavam o Cioane, mas o objetivo da pesquisa
até por vir de uma instituição militar, era, claro, com questão de defesa, né? Para identificar se aquilo era uma ameaça ou não, mas era principalmente também uma pesquisa científica, né? Era, ao mesmo tempo, analisar se aquilo é uma ameaça, mas também tentar entender o que era aquilo. Vale lembrar que mesmo décadas depois, o Cione foi criado em 69, a Noite Oficial dos OVNIs foi em 86. Em 86, quando a Noite Oficial dos OVNIs aconteceu, uma das hipóteses que era apresentada, e é apresentada até hoje, para explicar o que aconteceu, é de que o que foi detectado naquela noite era algum tipo de dispositivo de guerra eletrônica, talvez soviético, ou então mesmo americano, sendo testado num país que não fosse não fosse tão hostil caso alguma coisa acontecesse. E hoje a guerra eletrônica é uma das partes mais importantes do desenvolvimento da tecnologia de defesa, e naquela época, então, no final dos anos 60, já havia desenvolvimentos nessa área, e era importante então que a Força Aérea tivesse noção do que exatamente estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro, que eles não podiam compreender. Então, por isso essa iniciativa de investigar os objetos aéreos não identificados, os OANIs, como foram chamados aí, era tão importante. E aí surge então dentro da Força Aérea esse órgão para documentar os relatos e registros, né, de avistamentos desses objetos em todo o território brasileiro, embora ele não tivesse uma estrutura que albergasse o território brasileiro todo, ele valia para o país inteiro, e tentar analisar esses eventos de uma perspectiva científica, né? E existia também um viés, até certa medida, de tentar facilitar a comunicação entre o governo e a sociedade civil para tratar desse fenômeno de uma forma mais organizada. Essa é uma parte que a gente pode discutir mais para frente, se a comunicação a respeito desses fenômenos realmente era uma intenção do Cione ou dos militares de forma geral, mas pelo menos dá para entender que, havendo civis dentro dessa estrutura, era uma das possibilidades. Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu achei legal, né? O nome, né, do Cione, ele vem com esses objetos aéreos não identificados, né, o OANI. E hoje, teoricamente, a sigla nossa, né, é fenômeno aéreo não identificado, né, ou fenômeno anômalo não identificado. Eles já tinham uma visão diferente, né, do OVNI em si. Eles já tinham uma nomenclatura diferente para ter um tato maior com o que estava acontecendo, porque não sabia o que era. Não dava para definir nada. Então já vinha com uma visão diferente, né? Então é um órgão que ele já mostra a importância dele. A gente ainda vai falar bastante ainda, mas eu já venho começando com o questionamento de até que ponto é bom a existência, né, de um órgão desse, e o quanto que ajudou, e até que ponto faz falta ter um órgão desse ainda hoje no nosso, né, no país, ou qualquer país que seja, para poder fazer esse tipo de investigação com um viés um pouco mais acadêmico, mais até militar. Então é uma coisa bem legal para a gente poder observar. Um ponto que a gente pode entrar também para entender um pouco melhor, então já trazemos aí como que é o que é o Cione, né? Então qual que era o papel do Cione, como que ele era estruturado, né? Qual que era a estrutura. Vamos entender agora a estrutura e o funcionamento do Cione. Então já ficou bem claro, né, quando ele foi criado, a relação dele com a Força Aérea, né, e o objetivo dele, né, qual que era o objetivo do Cione. Como que era a estrutura dele? Como que ele funcionava? Porque ele não estava em todo o Brasil, mas era para todo o Brasil. Como que ele funcionava, Odu? Como que era a organização desse sistema, né? Bom, o Cione, ele funcionava na 4ª Zona Aérea, que hoje é o Comando Aéreo Regional, o Comar. Essa zona aérea, ela compreendia ali a
os estados de São Paulo e Mato Grosso. Hoje o Comar ele tem uma abrangência, se não me engano, um pouco maior, mas ele não se limitava realmente a essa região, apesar de funcionar dentro do Quarto Comar, né? Como eu tinha comentado, ele valia para o Brasil inteiro, recebia relatos e documentos do Brasil inteiro e investigava, então, para o Brasil inteiro. Dentro do Cione, dentro do Quarto Comar, né, em São Paulo, existia, então, o Cione, e ele tinha as suas próprias divisões hierárquicas para poder receber e investigar esses documentos, às vezes fotografias, relatos, enfim. Existia, então, o QG da 4ª Força Aérea, no bairro do Cambuci, lá em São Paulo, e ele funcionava na época dentro do Ministério da Aeronáutica, hoje é o Ministério da Defesa, né? Não existia um ministério unificado para as 3 forças, e o coordenador e chefe operacional desse sistema, na época o Major Zanimelo, ele era o responsável por chancelar todas as atividades do Cione dentro dessa estrutura. A gente pode pensar que o Cione tinha o corpo, né, que tinha ali as suas extensões para diferentes atividades pelo Brasil, mas o cérebro do Cione era o Cione com C, que era a Central de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, tudo o que o resto da organização ia fazer partia dessa central, né? Então, o Coronel Zani, que era ali o chefe dessa central, através dela coordenava, então, as atividades da 2ª seção, né, que é a seção de inteligência, da 4ª Zona Aérea, hoje o 4º Comar, dentro da FAB. E aí, o Cione, então, dividia o Brasil inteiro em ZIOANES, que eram as zonas de investigação desses objetos aéreos não identificados, que não devem ser confundidos com as zonas aéreas, né, que hoje são os comandos aéreos regionais, e na época eram 6 zonas de investigação de objetos aéreos, e à medida em que essas investigações eram feitas, eles liberavam alguns boletins a respeito dessas investigações. E cada boletim desses tinha ali os casos que eram investigados pelos núcleos de investigação, os NIOANES. Então, essa ideia de OANE ela foi passada também para as outras nomenclaturas dentro do sistema, né? Dentro desse órgão. Sobre o próprio termo OANE, por que a FAB ela não jogou logo ali um OVNI? Ser mais discreto, né? Não identificado, como todo mundo falava. Para ser mais discreto e também acho que por uma questão legal. Eu não sei se a legislação já valia na época, mas pela legislação aeronáutica que existe hoje no Brasil, a definição de voo vem de reações aerodinâmicas. Então, um balão, por exemplo, por essa definição, ele não voa, porque ele não tem reações aerodinâmicas que geram sustentação, por exemplo, como a asa de um avião ou as pás do rotor de um helicóptero. Então, se você não sabe como esse objeto voa, você não tem como afirmar que ele tem reações aerodinâmicas ou não. Então, eu não posso dizer que é um objeto voador, ele é um objeto aéreo. Então, era um guarda-chuva, né? O CIOANE, com S, né? O Sistema de Investigação, era o nome do projeto geral. Abaixo dele tinha a Central de Investigação, que aí era quem comandava mesmo, né? Era o gabinete-chefe do sistema. Abaixo da central tinha os núcleos, certo? Os núcleos de investigação. E abaixo dos núcleos de investigação, esses núcleos eram formados pelos... o núcleo era o NIOANE, né? Tá certo, Eduardo? É NIOANE, né? Isso. Uhum. E abaixo deles tinham os IOANES. Os IOANES aí eram os investigadores de objetos aéreos não identificados. Então, nesse organograma do CIOANE, você começava do projeto lá em cima, descia para o núcleo, para a central, o núcleo,
os investigadores, aí que eram os indivíduos mesmo, e por fim tinha o Shioane, né, com X, que esse Shioane eram as testemunhas, né? Era um nome, era o codinome que o projeto dava para as testemunhas dos eventos, testemunhas dos objetos, pessoas que tinham histórias para relatar. E é interessante dizer um ponto importante dentro do contexto, né, que a gente falou, 1969, o governo Médici, o auge da repressão do governo militar, o Brasil dividido, né, entre quem apoiava o governo, quem era contra, as testemunhas, os observadores e as pessoas que auxiliavam também o Cioane, mas principalmente as testemunhas, né? Elas passavam por um crivo do projeto que elas tinham que ter vários critérios para que o projeto... Elas precisavam bater vários critérios para que o Cioane as considerassem testemunhas válidas, sabe? Então, tinham que ser pessoas de credibilidade na sociedade, eles valorizavam pessoas que tinham algum tipo de formação acadêmica ou mesmo também militar. Então, assim, se você era uma pessoa que talvez o regime da época, no caso o regime militar, visse como alguém que não fosse um bom cidadão, talvez o seu relato poderia ser descartado. Porque eles... um dos interesses da pesquisa era dar credibilidade para a própria pesquisa, para o próprio tema. Eles julgavam que a credibilidade do relato estava intrinsecamente ligada à credibilidade da testemunha. Então, quando uma testemunha era encontrada e o Ioane, o investigador, ia lá conversar com ela, fazer a investigação do caso, essa testemunha ia passar por uma análise, né, médica, psiquiátrica, psicológica, para ver se essa pessoa poderia, pelo projeto, ser considerada como uma testemunha crível. Assim, não bastava ser alguém que tinha visto algo, tinha que ser alguém que não tinha problemas psicológicos, não tinha nenhum histórico de, digamos assim, vida torta, no bom português, né? Uma pessoa com credibilidade social. E uma questão interessante do Cioane também é que, assim, mesmo ele sendo uma iniciativa militar, né, inclusive para manutenção e empenho científico das atividades, o sistema, o Cioane, ele contava com planos futuros de crescimento e de também envolver a sociedade civil. Eles tinham esse objetivo, né? E nesses planos incluía, por exemplo, a busca por relatos por observadores credenciados, né, críveis, incentivo do estudo de disciplinas voltadas ao cosmo, como astronomia, e o objetivo era incentivar, eles tinham um dos objetivos era incentivar jovens estudantes a somar seus interesses com o tema. Então, eles tinham o interesse de mobilizar, de certa forma, a juventude também no assunto. Isso é muito interessante. Então, assim, sobre essas parcerias, né, e os planos futuros que o Cioane tinha, o coronel Videira, da Força Aérea, que fazia parte da chefia do Cioane, ele diz, abre aspas, o envolvimento de jovens, principalmente estudantes, como observadores dos fenômenos ufológicos, alavancava o interesse da mocidade para o estudo da astronomia, astronáutica, astrofísica e outras matérias coadjuvantes. Era a intenção adquirir e distribuir telescópios através da 4ª Zona Aérea às comunidades de estudantes, quer nos estabelecimentos de ensino, quer nos laboratórios, servindo de elemento convergente à pesquisa científica. É notável a visão estratégica do brigadeiro Vaz, que através do Cioane
procurava aproximar a área militar com a universitária, em um período acirradamente político, com a assinatura do AI-5, surgindo os movimentos estudantis. O choque de posições não impedia a união de pesquisadores, não importando suas classes e origens, para o desvendamento das bruxuleantes aparições de OVNIs, vindo, assim, revigorar o senso da pesquisa compartilhada, mesmo que ínfima, naqueles segmentos. O Brigadeiro Vaz, ele foi o grande arquiteto por trás do Sioane. Ele era um brigadeiro da Força Aérea, muito interessado no assunto. Ele estava ligado àquela palestra que foi realizada em 1952 para os militares, né? E ele foi um dos criadores do Sioane. Então é muito interessante a gente ver, né, que nesse momento onde a grande maioria dos estudantes universitários, assim, uma grande parcela dos universitários estava na oposição ao governo, era um clima hostil entre governo e estudantes universitários, mas esse tema da pesquisa ufológica, o Sioane via como uma maneira de se aproximar desse público. E é muito interessante que eles tinham planos e intenções, né, de distribuir telescópios em escolas, para que a molecada passasse a ter interesse em astronomia, astronáutica, astrofísica, para investigar OVNI. Olha que coisa. O que mostra já uma espécie de... Eu acho que a palavra correta é essa, um viés para a explicação do fenômeno, né, de que realmente a hipótese extraterrestre, ela seria uma explicação para isso. Eu não vou dizer que é um viés realmente, porque na época se falava muito isso, então o público naturalmente associava uma coisa a outra, né? Então tentar usar isso como uma oportunidade para o fomento da astronomia e tal, realmente é muito legal. O Brigadeiro José Vaz da Silva, ele era o comandante eu ia falar 4º Comar, né, a 4ª Zona Aérea na época, e dessa estrutura o Major Zani, ele estava abaixo dele aí dentro do Sioane. Então, realmente uma iniciativa muito bacana, especialmente considerando a época que o Brasil vivia. Né? Até lembrando que a gente já citou o Major Zani aqui, acho que no episódio com o professor Rebisso. Ele chegou a citar que ele teve contato com o Major Zani também e tal. Mas o Major Zani é uma figura bem notável no meio da ufologia, junto com o Coronel Shoa, né? Até essa palestra que o Guto citou, se não me engano, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas se não me engano até o professor Daniel Rebisso citou isso. Que nessa palestra estava justamente Coronel Shoa, Major Zani, tava uma galera militar ali, uma galera bem forte e bem interessada no assunto. Né? Então, o Irangel Holanda, tava toda essa galera tudo junto ali. Então foi um marco, né? Essa época aí deve ter sido um marco muito grande ver isso acontecendo. E é muito interessante, cara, notar que, assim, isso foi um marco, foi uma situação diferente e como mudou depois, né, cara? Porque o Sioane, ele tentou estabelecer uma relação com os pesquisadores civis do fenômeno, né, com os ufólogos, né? E fizeram parcerias nas pesquisas, né? Eu vou ler um trecho aqui da tese de doutorado, uma tese de doutorado, acho que é Roberto Almeida, o autor dela, da Universidade de Brasília também. A tese, o título dela é Objetos Intangíveis, Ufologia, Ciência e Segredo, de 2015. E ele fala num trecho a respeito disso, ó. A existência da proposta de cooperação, marcada pelo envio de relatórios de alguns ufólogos ao órgão, nos ensina algo sobre as relações entre militares e grupos ufológicos na década de 60 e início da década de 70. O que se nota é que tais domínios não apenas não se colocam em posições opostas desde o ponto de vista do interesse pela pesquisa,
como sua produção textual sobre os objetos voadores não identificados é semelhante. Esse ponto faz sentido se considerarmos que tanto os boletins dos grupos quanto os documentos gerados pelo CIOANI tomam como objetivo primordial de suas publicações a análise de casos, isto é, eventos marcados pelo relato de uma testemunha ou o registro fotográfico de um UFO. Então, nesse trecho, né, esse pesquisador acadêmico, né, esse aqui é um trabalho acadêmico, ele diz que nesse período entre a década de 60 e 70, a abordagem dos grupos ufológicos e do CIOANI era semelhante, né? Eles focavam no estudo de casos, né? Com o CIOANI, os agentes do CIOANI indo aos locais, indo a campo pesquisar. E com uma troca de informação e de documentos dos grupos ufológicos com o CIOANI. Então, o CIOANI acabou estabelecendo uma rede de contato com os grupos ufológicos de pesquisa no Brasil, na década de 60 e 70. Então, isso é muito louco de você pensar, cara. Você ter um órgão oficial da Força Aérea pesquisando esse tipo de assunto em parceria com ufólogos durante mais ou menos 10 anos. E os ufólogos geravam seus boletins e enviavam para o CIOANI. Não sei dizer se o CIOANI fazia a mesma coisa, provavelmente não, mas compartilhava alguma coisa. É por isso que a gente vê o pessoal falando que foi a era de ouro mesmo, né, cara, da ufologia. A gente tá falando dessa década de 70, a gente tá citando aí o 60, 70. Quando a gente entra pra parte da ufologia nessa época, a gente tá falando da doutora Irene, a gente tá falando do Claudio Covo, a gente tá falando de uma galera aí que é muito importante pra ufologia. E aí a gente consegue entender ainda mais o porquê que esse pessoal foi tão importante. Porque, imagina se hoje, nesse momento hoje, onde a gente está tendo as revelações, né, as coisas que o Rony trouxe, as pesquisas, a liberação dos documentos da FAB, a quantidade de pessoas interessadas no assunto, podcaster que é ufólogo, ufólogo que é youtuber, enfim, a quantidade de gente que tem isso, imagina o exército envolvido nisso hoje. Eu acho que dificilmente a gente ia ficar sem muita informação. A gente ia ter muito mais dados, né? Como o próprio Rony disse, se ele com 2 mochilas e um sonho lá no meio do mato lá conseguiu o resultado, imagina a gente tendo apoio. Um apoio militar, o quanto que a gente não conseguia. Não só um apoio militar, mas um apoio científico-civil considerável. Ah, com certeza. Tá? Imagina se o Rony tivesse o apoio acadêmico de alguma instituição, eu não vou citar nenhuma, tá? Mas imagine se ele tivesse o apoio para levar todos os equipamentos necessários para fazer todas as leituras que ele disse que queria fazer no episódio passado. Nossa, a gente teria muito mais informação há muito mais tempo. Para vocês terem uma noção aqui de como funcionava isso na prática, a gente falou sobre a organização do CIOANI, né, mas no campo ali, realmente, como é que funcionava. Então você tinha militares e civis que trabalhavam dentro de uma infraestrutura militar, mas de qualquer forma era uma organização na prática mista, né, com os investigadores tanto militares quanto civis. Os militares que trabalhavam nessa estrutura tinham as suas atribuições nas suas organizações militares e somavam atribuições do CIOANI. Então ele fazia aquilo que ele já fazia antes e voluntariamente, né, ele não era escalado para ser o investigador de OANIs ali da organização militar dele ou da zona aérea onde ele estava designado. Não, ele, olha, eu me interesso pelo assunto, né, quero participar e tal, pronto, estava credenciado ali um investigador. E colaboradores civis também não eram remunerados, né, eles eram todos voluntários. E aí a revista UFO, em 2012, publicou ali um testemunho de um investigador civil que foi membro do CIOANI, chamado Acacil de Oliveira,
ele disse que as equipes eram compostas de 3 a 4 pessoas e eles contavam com máquinas fotográficas, magnetômetro, contador Geiger, equipamentos de infravermelho e ultravioleta. Agora você imagina o Rony com isso no Acre, né? O que ele não teria sido capaz de coletar de informação ali. Não só com talvez equipamento, até mas com mais pessoas ali, né? Fazendo pesquisa. Sim, com a ajuda de uma equipe, né? Com 2 ou 3 pessoas a mais com ele. Esse material que era coletado, por exemplo, eles investigam alguma coisa que pode ser um local de pouso, tem ali uma marca no solo, alguma coisa assim. Esse material era analisado pelo ITA, em São José dos Campos, e às vezes até por laboratórios nos Estados Unidos. Porém, os investigadores não tinham acesso a esses resultados, pelo menos não todas as vezes. Para que essa análise seja feita em laboratório, o laboratório também precisava ser credenciado pelo CIONE, né? E aí, mais uma sigla, ele virava um LIONE, um laboratório de investigação de objetos aéreos não identificados. Sobre os investigadores, cara, sobre os IOANES, né? Os investigadores de objetos aéreos não identificados. Tinha alguns critérios, né? Eram admitidos apenas pessoas com formação universitária que tivessem sido aprovados em uma prova realizada pelo pessoal do CIONE. Recebiam, né, aí, então, a denominação de IOANE. Então, você tinha que fazer uma prova. Tinha que ser formado, ter formação universitária, e o CIONE aplicava uma prova para você, para ver se você estava gabaritado para ser um investigador. E sobre essa prática de seleção dos investigadores, tem um trecho do Coronel Videira que ele destaca o papel do chefe do CIONE na época, né, que era o Major João Zani. Foi ele que você citou agora acima, não foi, Vinícius? Agora Foi. Isso. Então, abre aspas. O Major Zani, como chefe do CIONE, credenciava instituições e pessoas para a função de observador do fenômeno ufológico. Na seleção do pessoal, ou mesmo na análise dos depoimentos, levava em consideração requisitos de ordem profissional, moral e cultural. O perfil psicográfico dos depoentes também influía a fim de não serem considerados relatos cheios de devaneios psicóticos. Então, o próprio Major Zani, né, ele criou o método de seleção dos investigadores e estabeleceu também o critério para seleção das testemunhas, né? Então, era uma coisa muito, muito bem organizada. Sobre o Major Zani, né, quais foram as funções dele no CIONE, né? Ele atuou na coordenação das investigações. Isso envolvia supervisionar e gerenciar a coleta e análise de dados, além de garantir que os procedimentos fossem seguidos corretamente. Ele também estava envolvido na análise técnica dos casos, ajudando a avaliar os relatórios de avistamentos e procurando identificar possíveis explicações para os fenômenos. Ele também contribuiu para a criação e manutenção dos registros e documentos relacionados aos OVNIs e na comunicação e coordenação, né? Ele desempenhava papel na comunicação com outras unidades da FAB e possivelmente com outras organizações governamentais quando necessário, para coordenar esforços, né? Então, assim, a mesa do Major Zani era talvez a mesa mais interessante do Brasil naquela época, sabe? Porque chegava tudo na mesa dele. Então acontecia uma coisa na área sei lá, numa área que tinha uma região que tinha uma base aérea. Ele coordenava a comunicação com essa base aérea e lá naquela base aérea ia ter alguma equipe naquela região, ia ter alguém do CIONE lá para investigar também, mas tinha que coordenar de certa forma com a Força Aérea local ali. No segundo boletim do CIONE, que foi de agosto de 69, o primeiro foi de março. O segundo boletim, ele traz uma relação dos núcleos de investigação que já existiam até aquele momento. Então esse foi o primeiro ano de atuação
do Ciuane ainda. E ali já tinha núcleos concentrados pela 4ª Zona Aérea, né, São Paulo e Mato Grosso, claro, mas também em Petrolina, Pernambuco, Salvador, Bahia, Brasília, no Distrito Federal, cidades de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e até em Paris, na França. Então, era um órgão que já estava recebendo informações de fora do Brasil, mesmo com menos de um ano de atuação. Dentro da Força Aérea, como que isso funcionava em termos de repasse de informação. As outras zonas aéreas também contribuíam, né, mandando informação para a 4ª Zona Aérea através das suas seções de informação reservada, que são a 2ª seção ou o A2 dentro da FAB. Mas havia também outros órgãos dentro do Sistema Nacional de Informação, que era o CISNE, que atuou durante a ditadura. Por exemplo, o CISA, que era o Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. E órgãos de segurança pública estaduais, por exemplo, também colaboravam com o Ciuane nessa época. Então, se a Força Pública de São Paulo, por exemplo, que depois virou a Polícia Militar, algum agente da Força Pública visse alguma coisa e tal, era repassado dentro dessa estrutura até chegar no Ciuane. Bom, o Boletim 2 do Ciuane, ele cobriu 70 casos investigados entre setembro de 68 e julho de 69. E documentos vazados estendem esse número para cerca de 100 casos até o fim do sistema em 72. O relatório padrão preenchido pelos investigadores possuía 7 questionários. Um sobre dados do observador, dados referentes à área que ele estava, dados sobre a observação em si, dados sobre o objeto, comprovações objetivas da declaração, eventos notados simultaneamente com a presença do objeto, do fenômeno, e uma descrição histórica da pesquisa com apreciação final sobre os fenômenos observados. Então, o questionário tinha esses 7 itens. E eles, nesse segundo boletim, eles usavam alguns critérios, eles levantavam algumas informações, como, por exemplo, quantos desses observadores tinham TV, né? Lembrando que na década de 60, TV era uma coisa rara, nem todo mundo tinha. As áreas de observação, se foi num sítio, numa fazenda, numa vila, numa cidade. O momento da observação, se foi de manhã, de tarde, de noite. E a escolaridade da testemunha, o nível escolar dessa testemunha. Então, isso aí eram alguns critérios que os investigadores do Ciuane levantavam quando eles iam a campo e iam entrevistar alguma testemunha. Eles levantavam o máximo de informações possíveis a respeito dessa testemunha que eles achavam que poderia ter alguma influência na observação ou no julgamento dessa visão, enfim. O tenente médico João Ednei Carvalho Ribeiro, ele aplicava um questionário de observação psiquiátrica. Nesse boletim 2, 18 pessoas foram submetidas a essa avaliação e 5 delas apresentaram algum tipo de psicopatologia. E aí, no final desse boletim, ele escreve, né? Entre os casos expostos neste boletim, ao lado dos que são aceitos por nada haver que os invalide, outros existem que nos levam a admitir a grande possibilidade, evidência mesmo de tratar-se de ideações voluntárias, bem concatenadas, de tal sorte a apresentarem-se com sabor de veracidade. Somados a esses estão também casos de comprovada personalidade esquizofrênica, alucinatória ou delirante. Quer dizer, ele está falando que tem um pouco de tudo, né? Então existem aqui observadores que não têm nenhum tipo de influência negativa de caráter psiquiátrico, outros que estão tendo ideações voluntárias, né? Estão tendo algum tipo de ilusão, seja na visão em si, seja na interpretação dessa visão, e também alguns que têm alguma personalidade esquizofrênica. Então, ele fazia essa avaliação aí ao final do boletim. Mas, cara, num período de ditadura militar, a repressão comendo solta, quem ia ser doido de querer
inventar história pra Força Aérea, sabe? Eu tô contando uma história aqui, vou enganar aqueles militares lá. Tem que ser corajoso. Uma coisa interessante é que o Sioane, ele era subordinado ao Ministério da Aeronáutica. E aí começa aquelas coisas que a gente fala um pouco lá no... Quando a gente vai citar... Principalmente as coisas lá dos Estados Unidos, né? De questão governamental, de compartimentalização. Né, porque o Sioane, ele era subordinado ao Ministério da Aeronáutica, mas o resultado das investigações era enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica. São coisas diferentes. Né? O ministro da Aeronáutica, ele era um membro do governo. Obviamente que ia ser um militar, mas era um membro de governo. E governos mudam. Agora, a Força Aérea é sempre Força Aérea. Então, o resultado das investigações era mandado para o Estado-Maior da Força Aérea. Então, assim, os cabeças da aeronáutica, né, eles tinham conhecimento do que estava sendo investigado ali, né? E o Major Zani, que era o chefe operacional do sistema, ele fazia valer esse poder ministerial que tinha por trás dele ali, e ele mandava ofícios para todas as zonas aéreas solicitando colaboração nas pesquisas. E tem um exemplo, né, de um ofício que foi enviado em janeiro de 69 para o comandante do destacamento da base aérea de Belo Horizonte, na 3ª Zona Aérea. Então, abre aspas. Esta zona aérea, por meio de seu comandante, excelentíssimo senhor major brigadeiro José Vaz da Silva, recebeu do excelentíssimo senhor ministro da Aeronáutica o encargo dessas pesquisas, na certeza de vossa colaboração, designando um militar para fazer a pesquisa do fato OVNI referido na nota de jornal. Então, olha, o que a gente pode tirar disso aqui? Ó? É um ofício enviado pelo Major Zani, através do Major Brigadeiro José Vaz da Silva, dizendo que eles receberam do ministro da Aeronáutica a autorização, né, para realizar essas pesquisas e ordenando que essa base aérea de Belo Horizonte designasse um militar para fazer a pesquisa de... Aí ele fala, um fato OANI, referido na nota de jornal. Então olha que louco. Saiu uma notícia de jornal falando sobre um OVNI. Aí o major mandou um recado para a base aérea falando assim, ó, vocês têm que designar um militar aí para fazer essa pesquisa por nós. E isso é documento público. Sim, inclusive, para o ouvinte, todos os documentos que foram liberados do Sioane podem ser acessados pelo site do Arquivo Nacional. Se você não ouviu o nosso episódio sobre os últimos arquivos da FAB e não sabe o que é um arquivo nacional, corre lá. A definição do que é um arquivo nacional dado pelo Eduardo foi simplesmente fantástica. Foi boa, né? A melhor Arquivo Nacional é um lugar que guarda as informações históricas da nação, portanto, é um arquivo nacional. Aliás, vou além. O Sim. Arquivo Nacional é como uma cebola, cara. Porque faz chorar quando corta? Quando começa a Você mexer com chora. ele, você chora. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Bom, senhores, muito bem. Chega de falar, já deu para ver que vocês gostaram de explicar todo o processo do Sioane. Agora, e todos os anes possíveis, né? O tanto de ane que surgiu aí no meio dessa conversa. Agora, vamos entrar um pouco mais na questão da investigação do Sioane. Entender um pouco mais como era o trabalho deles em campo. Então, tem algum caso, quais casos, né, o Sioane acabou
se envolvendo e acabou sendo importante para a investigação, ou o contrário, né? Até qual caso, de repente, o Ciuani chegou e desmistificou o caso com algum conhecimento deles. Bom, foram... Para responder esse ponto, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, alguns arquivos do Ciuani, como eu comentei antes, eles foram liberados devidamente, né, pela Força Aérea através do Arquivo Nacional, outros foram vazados. Então a gente sabe desses casos por duas fontes principais, uma pelo próprio Ciuani, pelo seu registro histórico, e outra por documentos que foram entregues a pesquisadores, especialmente um deles da revista UFO, muitos anos atrás, inclusive, e trouxe isso para conhecimento público, né? Então, a gente teve ali um conjunto de documentos da 4ª Zona Aérea que abrangia o Ciuani, foram entregues eu acho que eu citei já o nome dele, o Acacil Camargo, que era um sociólogo, que foi um investigador do Ciuani, e ele ele foi indicado, na verdade, por informações que estavam sendo feitas, por investigações que estavam sendo feitas por esse pesquisador da UFO na época, e parte do material foi entregue na sua forma original, né? Esses documentos que foram entregues, parte deles estão também nos documentos que foram entregues pelo Ministério da Aeronáutica ao Arquivo Nacional, por exemplo, os boletins 1 e 2, né, de março e de agosto de 69. O resto desses documentos que não estão nesses arquivos, eles têm alguma similaridade com a documentação oficial, mas não necessariamente são a mesma coisa. E esse é um ponto de controvérsia, porque houve alguma modificação, alguma alteração, por algum motivo, em algum momento, né? Então, o documento vazado ele tem um teor, tem uma formatação e tal, e o documento liberado oficialmente é um pouco diferente. Então isso levanta um debate até hoje. Eu não quero escolher nenhum lado aqui, não, vocês me conhecem, mas alguém alterou alguma coisa em algum momento aí, possivelmente, né? Esses documentos, eles têm relatórios completos, detalhados, de observações que foram investigadas, preenchidas pelas equipes de campo, e também tem pequenos resumos oficiais que tem uma banda de folha de ofício, que tem outra folha que traz uma cópia idêntica do registro, como foi impresso no segundo boletim. Essa similaridade muito pequena, né, deveria ser tudo igual, mas não é. Ela é verificada por dados que podem ser comparados por esses documentos. Os relatórios da documentação que foi vazada, em geral, eles são mais extensos, mais detalhados do que os resumos simples que são disponíveis no Arquivo Nacional. Então, aquilo que foi vazado, foi entregue a esse investigador da revista UFO, é muito mais extenso e muito mais detalhado, ao contrário do que o Ministério da Aeronáutica liberou para o Arquivo Nacional. Inclusive, alguns desses resumos não têm o relatório vazado, tá? Faltam documentos equivalentes entre os dois lotes. Mas esse é só um dos pontos de controvérsia, e é uma das primeiras coisas que a gente precisa saber antes de falar sobre os casos em si. Tá? A gente sabe deles sobre duas fontes, e uma delas tem teor diferente da outra. Então, assim, deixando claro que os casos investigados, eles começam a chegar, né? Então, em resumo, os casos investigados que chegaram ao nosso conhecimento vieram por essas duas fontes, é isso? Isso. E aí a gente tem informações ligeiramente diferentes nesses dois casos. A fonte vazada, ela nos dá documentos mais detalhados,
ela nos dá mais informações do que a Força Aérea deu através do Arquivo Nacional. Mas beleza, então ficou claro isso. Agora entrando nos casos. Qual caso assim que a gente pode citar que o Sioane teve envolvido? Para a gente citar aqui um caso que aconteceu em 19 de setembro de 68, é o primeiro caso dos relatórios de ONIs, né, dos objetos não identificados do Sioane. Aconteceu então em 19 de setembro de 68, o relator desse caso foi o próprio Major Aviador Zani, e ele tem um anexo na ficha dele, o jornal da cidade, isso preenchido pela própria mão do Major Zani, eu acredito. Tá? Esses documentos eram datilografados, mas havia várias anotações feitas à mão também, a caneta. Né? E aí você tem, então, na ficha, dados a respeito do local da observação. Então começa com o município, posição em relação ao sítio, à fazenda, à vila, à cidade, né, onde que estava dentro do município. Depois a hora, 9 horas da noite, condições atmosféricas, e aí ele detalha tipo e quantidade de nuvens, umidade, claridade, visibilidade, temperatura, direção e intensidade do vento. Então são informações muito detalhadas, né, e também preenchidas à mão aqui. Ele diz que por exemplo, a cópia aqui eu entendo que seja cópia de informações atmosféricas que a FAB pegou ali de sua fonte mais próxima e não dadas pela própria testemunha, claro, porque seria muito difícil uma testemunha saber isso, mas ele menciona aqui 8/8 de cúmulo, umidade 98%, claridade escuro, visibilidade 800 metros, temperatura 12 graus Celsius, vento nulo, direção do ONI ou do observador tomando referência do solo. E aí ele já descreve cerca de 80 metros sobre umas árvores que fazem parte de uma capoeira de mato. Havia possibilidade de identificar a capoeira. Essa parte já está datilografada, então a gente sabe que essa foi uma informação tomada antes da informação acerca das condições atmosféricas, né? Condições meteorológicas. Posição do ONI partindo da linha do horizonte até o zênite do observador. Zênite é o ponto mais alto do céu, né? Então contando 90 graus ali do zero sendo o horizonte, 90 graus o zênite, tomando como referência algum objeto, por exemplo, um poste, uma torre, uma antena, etc. A informação é 0 grau, tangenciando a linha do horizonte sobre as árvores que estão num plano ligeiramente superior à sede. A sede ali da casa onde eles estavam. Né? A descrição era um sítio, fazenda, né, do local, e ele te dá opções: local ermo, fazenda, cidade, seja uma rua, um bairro, ou então a iluminação, chácara com iluminação, porém a falta da iluminação é que chamou a atenção do observador. Presença ou não de pessoas ou animais. Presença de pessoas, animais e aves que não participaram do fato. Então existe uma distinção entre animais e aves, o que é bem curioso. Reflexos metálicos, aquáticos, etc. No momento da observação, nenhuma possibilidade. Então não havia onde esse objeto que foi visto gerar reflexo. A geração de reflexo é importante por quê? Porque assim a gente sabe que a possibilidade de algum engano é menor. Né? Então realmente aquele objeto ali, aquela luz, ela está ali, a luz que é refletida ou emitida pelo objeto. Presença de algum imóvel notável no raio de 100 metros, como fontes de energia elétrica, escolas, hospitais, também nada, nenhuma possibilidade. Dados referentes ao próprio objeto, dimensões, apenas uma luz avistada. Não foi visto formato, não foi vista cor, não foi vista nenhuma emanação do objeto, como uma nebulosidade, algum tipo de efeito fervente, brilhante, etc. Luzes, uma luz externa muito intensa e difusa. Luz interna não foi observada. O próprio documento também faz distinção entre externa e interna. Faróis, feixes direcionados no sentido da sede, né, da casa, no eixo sul-norte. Janelas, não observadas. Porta, não foi observada a porta. E aí o documento dá a opção: porta aberta, fechada ou em movimento. Suporte de apoio no chão, um trem de pouso, não observado. O ONI estava parado? Sim, estava parado. E não há aqui marcação para a opção de ruídos. Ou então, ONI em movimento. Não, o objeto não estava em movimento. Mas, se estivesse, o documento pede direção, velocidade, tempo de deslocamento e ruídos que foram ouvidos. Tripulação, aqui ficou mais interessante. Tripulação não foi observada, mas o documento cita
número de tripulantes observados, aspectos dos tripulantes, medidas físicas, feições, timbre de voz, etc. Então, o documento já deixa a possibilidade de que você possa ouvir a voz dos tripulantes desse objeto. Vestimentas, presença individual de algo parecido com arma. Então, olha o nível de preocupação que o pessoal da FAB tinha aqui. Espécie de contato com o tripulante do objeto. Não foi observado, mas havia aqui as opções: oral, sinais, mental, distância do contato, contato físico e intervalo de tempo de contato. Então, todas as principais formas de contato mencionadas dentro de casos ufológicos estão aqui contempladas nesse formulário da FAB de 1969. Então, contato falado, né? Sinais de mão ou de outra expressão corporal e contato telepático. As 3 possibilidades estão aqui. Qual foi a distância, se houve contato físico ou não e quanto tempo durou. Depois entra então em dados do observador. Luiz Nitolo, 39 anos, complexão física forte, grau de cultura, não sabe ler. E aí as outras opções: primária, secundária, superior e universitária. Profissão: zelador de chácara. Condições econômico-financeiras boas para a profissão, dados psicológicos a serem fornecidos pelo médico habitual do observador e por pessoas que o conhecem. Então isso vem já da investigação feita a respeito da pessoa. Aqui o investigador do Cione então falaria com pessoas que conhecem essa testemunha e, pelo que dá a entender, com o médico dele também. Quais são essas informações? Personalidade normal, caráter normal, controle emocional também normal. Então, eventualmente, se alguma pessoa entrevistada nesse processo diz que essa testemunha tinha episódios de descontrole emocional frequentes, isso pode ser importante para a questão da caracterização da testemunha em termos de confiabilidade psiquiátrica, né? Se, por exemplo, dizem que ela não tinha uma índole muito sincera, tinha o costume de inventar histórias, etc., isso entraria na questão de caráter aqui, né? O que não apareceu nesse caso. Condições psicofísicas no momento da observação: alimentado? Não. Bebida alcoólica? Não. Cansaço? Sim. Trabalhando? Não. Distraído? Não. Subtaneidade ou não do início da observação? Não subtaneidade. Então aqui qual era o estado dessa testemunha no momento em que ele viu, né? Claro que situações ali de alcoolismo, cansaço excessivo, mesmo que não seja percebido, um estresse, alguma coisa desse tipo pode contribuir para a observação. Arma individual no momento da observação, então a testemunha estava armada? Sim, revólver calibre 22. Intervalo de tempo decorrido entre a observação e a declaração. Então, quanto tempo essa declaração foi feita, quanto tempo se passou entre essa declaração para a FAB e o fato em si? 3 meses. Programas de TV e rádio que vê ou ouve? Nenhum. Então, se é uma pessoa que costuma ouvir algum programa que tenha... eu não sei de nenhum programa desse tipo na época no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos tinha, mas que falam sobre histórias de ficção científica, essas coisas assim, poderia ser influenciada por isso, né? Não é o caso aqui. Descrição feita pelo observador. O observador acordou e notou que a chácara estava com todas as luzes apagadas. Julgou que o fusível da caixa de força havia queimado, dirigiu-se para a caixa de força a cerca de 100 metros de sua residência e 50 metros da sede da chácara. Abriu a caixa e notou que a chave geral estava desligada. Ligou-a, a luz restabeleceu-se na chácara e daí observou uma luz intensa e difusa. ONI, objeto não identificado. Permaneceu sentado na varanda da sede até a 1 hora, tendo aquela luz intensa permanecido inalterável. Teve receios de ir até a luz. Estava convencido de que não se tratava de um trator e foi dormir. E aí a última página do arquivo tem justamente um recorte de jornal de Bauru de 6 de setembro de 68 com a manchete: disco voador causa corte de luz na chácara Emes, e detalha ali o que aconteceu. Então, esse objeto apareceu lá, cortou a luz da chácara, e quando o caseiro ali da chácara acordou, ele viu isso, foi lá ver, religou a luz e tal, e aí notou o objeto. E no jornal a gente tem fotos dele justamente nessa caixa de força que ele foi verificar. É um exemplo de documento que você encontra nos boletins do Cione. Esse é o primeiro, né? Então a gente pegou justamente por essa curiosidade. Ele tem 5 páginas, mas existem documentos muito mais extensos.
tá? Inclusive alguns com mais de 20 páginas. Tudo isso está acessível através do CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional, ou também pelo portal Fenômeno do Jackson Camargo, que ele já separou tudo caso a caso lá, e tem até, por exemplo, exemplo de carteirinha de investigador do Cione, né? Todos os boletins estão lá, os casos separados um por um, tudo lá no portal Fenômeno. Rapaz, Tem um outro caso interessante que é na cidade de Matozinhos, em Minas Gerais. Esse relatório ele tem 20 páginas, então obviamente eu não vou ler as 20 páginas aqui, né? Mas também foi no ano de 71. Esse que você acabou de comentar agora é de 71 também, né, Edu? É de 68. Ah, 68, desculpa, eu ouvi errado. Esse foi... A testemunha se chamava Tertuliano Francisco, ele tinha 45 anos, era lavrador. Então, assim, tem todas as informações a respeito dele, era casado, tinha 6 filhos, uma família toda morava junto, desde, assim, da religião que ele tinha, no caso, católico e tal. Ele sabia ler e escrever com dificuldade, mas o relato do caso dele, né, especificamente, era uma luz que ele identificou na ficha aqui, né? Ele tem um trecho que dá para ver pela letra, parece assim, que foi ele que escreveu. Eu não sei se foi ele ou se foi o investigador, mas são as declarações dele, né? Que ele avistou, era de noite, por volta de 8 horas da noite. Ele avistou um objeto que ele descreve do tamanho de um farol de carro, com a luz de farol, ou seja, uma luz amarelada, no céu à noite, que esse avistamento durou 2 horas e esse objeto ficou 1 hora imóvel no céu. Durante 1 hora ele ficou parado, depois dessa 1 hora ele passou a se mover. Então isso aí já é estranho, né? Também. Esse avistamento durou 2 horas. Essa testemunha, ela não possuía TV, ela possuía um rádio simples, né? E ele diz que no relatório, o Tertuliano, a testemunha, ela diz que tanto para ele quanto para outros moradores da região, era uma região rural ali, né? Ele era um lavrador. Ele diz que esse fenômeno vai chamar mais atenção, pois ele se tornou frequente. Ou seja, ele não viu uma vez e os vizinhos, os outros moradores ali da região, também já tinham notado aquele fenômeno acontecendo. Já era uma conversa que estava rolando entre eles ali, nessa região rural. Esse relatório aqui é muito extenso, então assim, tem as características geográficas da região. é algo que dá pra gente fazer tipo um episódio só do relatório, né? Só do relatório, sabe? A hora que É um caso completo e certinho. Assim, até a fase da lua, como é que estava o céu em relação à estrela, nuvem, temperatura, umidade, vento, posição relativa entre o observador e o objeto. Sério, são 20 páginas de questionário, sabe? Sobre tudo, absolutamente tudo do caso. É incrível, cara, é bem completo. Comparado com aquela ficha A FAB, né? da FAB, né, da que os FAB. pilotos tinham que preencher, não tem nem Tinham não, né? comparação. Tem que né? preencher. Né? Tem que preencher. Então, assim, não tem nem como comparar. Isso aqui é muito mais completo. Por exemplo, tem presença nas imediações de. Então, essa presença nas imediações quer dizer o quê? Se naquela região, se tem casa, se tem fábrica, tem escola, tem hospital, o que tem ali? E aqui no trecho nesse trecho do relatório desse caso, né, desse lavrador, não tem nada. Sabe? Só tem assim, casas a mais de 1 quilômetro de distância. É a única coisa que está marcado.
E é bem interessante, cara. Mais um caso aí que foi investigado pelo Cione e muito curioso. E a gente, um casinho aqui que a gente, pelo menos aqui, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Não, é um trabalho que a gente consegue ver, né, que o Cione fazia, que realmente era levado com seriedade, né? É assim, a gente não sabe se se realmente não existe nada hoje voltado a isso, né? Porque é aquele negócio. De repente até existe, se em outros países existe e é escondido, o que me garante que aqui também, né? De repente não existe alguma coisa e é escondido, né? Então a gente não consegue bater o martelo 100% de que não existe nada. Mas, cara, o Cione, ele era claro, né? Ele era do conhecimento das pessoas. Então, tem todo esse ponto. E olha a qualidade do documento. É um documento extenso, muito claro, com muitos detalhes, para justamente chegar e falar assim, ó, realmente, com todas essas informações, a pessoa viu alguma coisa ou não, né? Então, é outro nível de documento. E sabe um outro, falando de casos, né? Casos famosos pesquisados pelo Cione, caso Maria Sintra, caso Tiago Machado. 2 casos que o Cione investigou. O Contato Store. Camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Tido todas essas informações desses relatórios e tudo mais do Cione, pô, era uma questão militar, tinha recurso pra caramba. Mas ainda assim, era uma instituição que faltava recurso, né? E faltava até uma questão de apoio político. Porque eu imagino, em meio a 1969, então a gente está em meio à ditadura militar. Né? Então eu acredito a quantidade de desafios que o Cione acaba enfrentando para poder continuar. Então, levando em consideração o tempo, né, que o Cione acabou existindo, é muito tempo. É muito tempo. No meio que ele existiu, né, na época que ele existiu, e as dificuldades que deve ter enfrentado, com certeza foi um marco, né? E além de tudo, tem os problemas de comunicação. Imagina agora, como eu falei, pô, agora a gente tem youtuber que é ufólogo, podcaster que é ufólogo, e tem todas essas informações. Imagina naquela época, sem a comunicação que a gente tem hoje, sem a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Não, mas também não só isso, né? Até entre mesmo os próprios membros do Cione, assim, para se comunicar, né? Entre um falar com o outro, lá do outro lado do país. A comunicação era muito mais difícil, né? Se eu não me engano, acho que até no portal Fenômeno tem carta que era trocada entre os ufólogos. As convenções, eu lembro que o professor Daniel Rebisso, ele contou isso pra gente também, que as convenções que aconteciam nessa época, aparecia ali 4 ou 5 pessoas, né? Tipo, o evento de ufologia tinha no máximo 10 pessoas. Né? Hoje tem uma quantidade imensa de pessoas. Mas evento de ufologia tinha, né, 10 pessoas ali, uma de cada estado, com muita dificuldade, né? E acontecia. Acabava acontecendo ainda esses eventos. Então, pô, é de se admirar, né? O Cione fez um trabalho muito, muito interessante, né, na época. Pode ser o projeto Blue Book do Brasil? Pode. Mas assim como o projeto Blue Book, tem a sua importância. Né? Um documento desse, estudado pela Força Militar, né? Vários documentos. A gente só citou um aqui, citou 2, né?
mas vários documentos que a gente tem na época, né, de ditadura militar e que ainda por cima, né, fez toda essa diferença na ufologia, é um órgão que no começo da conversa eu falei, a gente vai saber se ele foi benéfico ou não. Eu acho que ele teve mais benefícios do que malefícios para a ufologia, o Sioane. Eu acho que o Sioane é diferente do Blue Book, porque o Blue Book, assim, ele já nasceu da Força Aérea com a intenção de ser um debunker, né? Já foi criado com a intenção de assim, ó, nós vamos investigar e vamos descobrir o que é, mas não o que a gente descobrir não é o que a gente vai falar, né? A função do Blue Book era investigar e dar respostas prontas, assim, né? Não dizer o que eles descobriram, isso aqui é realmente um fenômeno anômalo. Não, isso aqui é um gás do pântano, isso aqui é um balão. A função do Blue Book era desinformar mesmo a população, porque eles descobriam, eles investigavam, mas a informação ficava retida com eles. O Sioane, ele contava com civis na investigação. As descobertas não eram tornadas públicas. Se por um lado elas não eram tornadas públicas, então assim, não tinha uma transparência sobre o que o Sioane estava... Tanto é que muitas dessas coisas que se sabe do Sioane foram coisas vazadas, né? Mas, por outro lado, eles não faziam o trabalho de contra-informação, né? De desinformação, de investigar aquilo e depois vir a público e tá falando, não, isso aí não foi nada, segue o jogo. Não tinha esse aspecto negativo que o Blue Book tinha, né? Existe um elemento de teoria da conspiração aí também, que é o fato de que o Sioane, ele tinha toda essa postura de aproximação do público e tal. A gente falou sobre a história dos telescópios para serem distribuídos em escolas e tudo mais, mas que ele poderia, por trás disso, servir a um setor muito reservado das Forças Armadas, o que para muitas coisas faz muito sentido no contexto da ditadura, para receber essas informações. E se a imagem de uma tentativa de boa relação com a sociedade civil é, entre aspas, o preço a se pagar, então que seja, sabe? Existe gente que acredita nisso também, que o Sioane, ele tinha todo esse sistema, trazia civis para dentro dessa organização, mas os resultados nunca realmente seriam liberados, as maiores descobertas nunca seriam comunicadas a ninguém, e eles usariam essas pessoas, civis e militares, realmente para ter esses dados e para tentar chegar a algumas respostas, mas que essas respostas nunca realmente viriam a público. Eu acho que é bem provável isso. Acho que é bem provável. Porque quem ia ter coragem de peitar os militares daquela época? Pô, justamente. Te ajudei aí e tal. Quero saber. Quer saber? Vem cá. Fazia, de certa forma, assim, pro ufólogo, pro indivíduo, para aquele ufólogo que teve acesso a alguma informação e pôde examinar algo, participar de uma investigação talvez com mais recurso, para ele pode ter sido interessante. Agora, que ele fosse um representante da sociedade junto àquela informação e que ele poderia repassá-la, aí já é outra história. Muito provavelmente ele não poderia. Tanto que esses boletins do Sioane, eles só foram abertos ao público em 2008, depois que um ofício chegou do Gabinete de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, do Presidente da República, né? Chegou no Ministério da Defesa para que os documentos que a FAB tinha relacionados a OVNIs fossem liberados. Isso foi uma consequência do trabalho da CBU, a Comissão Brasileira de Ufólogos. E aí, a partir disso, então, em 31 de outubro de 2008, o Arquivo Nacional recebeu do Centro de Documentação e Histórico da Aeronáutica, o CENDOC,
esse lote de documentos que ia de 52 a 69, porque agora, conforme esse pedido, o governo federal então determinou que o que poderia ser desclassificado desse grau de sigilo, ou então que não fosse mais sigiloso, que o prazo já tivesse vencido, fosse enviado para o Arquivo Nacional. Então, só depois dessa determinação que esses documentos foram enviados. Não tinha coisa só do Ciuani, tinha coisa lá desde 1952, mas esses 2 boletins do Ciuani, eles estavam aí. E aí, nesses 2 boletins, a gente tem aí 70 casos que são descritos, mas aí, como eu tinha comentado, houve um vazamento e tal, e aí acho que são 100 casos no total, se a gente considerar a documentação vazada também. Mas, posteriormente, em 2009, houve as publicações de 70 até 79, que o SENDOC mandou para o Arquivo Nacional, e aí a gente tinha arquivos do Ciuani que iam até 72. Nem todos eles fazem referência direta ao Ciuani ou a uma de seus órgãos ali da estrutura, mas esse lote de documentos mostra que aconteceu sim uma troca sistemática de informações dentro da quarta zona aérea, né? Quer dizer, a quarta zona aérea recebendo informações de outras zonas aéreas, ou então do CISA, que é o Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. Então, não existe o Ciuani diretamente ali, mas toda a atividade de informação relativa ao Ciuani do período anterior continuou até o final do período em que o Ciuani esteve ativo, embora os boletins do Ciuani não estejam lá. Então, isso também alimenta essa teoria de que o Ciuani não tinha, na realidade, o objetivo de retornar à sociedade, né, de forma pública, algum tipo de resposta, ou então de alguma estatística, enfim, algo desse tipo. Era realmente para recolher informação e tentar, de certa forma, se aproximar da sociedade civil para isso. Importante para contextualizar um pouco mais ainda a criação e o funcionamento do Ciuani dentro daquele momento da ditadura militar, né? Que foi o caso da Operação Condor, né? A Operação Condor, ela foi era uma aliança, né, entre regimes militares e ditatoriais na América do Sul, ali no início da década de 70 até os anos 80, e o objetivo dela era combater a oposição política, que naquele caso ali era guerrilheiros, né, ativistas de esquerda e seus simpatizantes. E essa operação, ela contava com o apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não apenas contava com o apoio, mas os Estados Unidos estavam por trás da criação da Operação Condor. E com o passar dos anos ela foi mais investigada, né? Na época que ela estava rolando, obviamente ninguém sabia que isso estava acontecendo. Mas os Estados Unidos, ele dava apoio político, financeiro, mas também troca de informação, de documentos desclassificados e treinamento militar. E dentro desse treinamento militar também havia o interesse de pesquisa por parte dos militares americanos na questão dos OVNIs, né? Então, o Ciuani, em relação à Operação Condor, suspeita-se, né? Não há uma prova definitiva disso, mas suspeita-se que os Estados Unidos e os membros do governo americano tinham contato, das Forças Armadas americanas tinham contato com membros das Forças Armadas brasileiras, dentro também desse tema da ufologia. Portanto, poderia haver, desde então, essa troca de informações entre o Ciuani e possíveis órgãos que investigavam esse assunto lá nos Estados Unidos. Informação essa que pode estar... que, se eu não me engano, algumas pessoas
disseram que ia aparecer até no livro do Elizondo, né? Meio que uma confirmação disso aí, Pois é. de que tinha esse contato entre governo americano e militares do Brasil também. A gente não faz ideia do, assim, se talvez na economia ou na geopolítica o Brasil tem sua importância, mas tá atrás de muitos outros atores, né? Tem muitos outros países ali que apitam mais do que o Brasil nessas questões geopolíticas. Nesse assunto de ufologia, do fenômeno, o Brasil tá no centro há muito tempo. Os olhos dos governos e dos países que investigam isso olham muito para o Brasil. Não é à toa que, assim, no próprio livro do Elizondo, capítulo 2 do livro chama Colares. E quando o Elizondo vai falar qual foi o momento que ele... que em inglês o pessoal fala de aha moment, né? O momento que você faz aha. Achei que era da banda. Onde ele falou... Ah, Não é da banda. Podia ser, mas não é. O aha, mas o aha é no muito show bom. deles. Mas o momento em que o Elizondo se convenceu... o momento que o Elizondo se convenceu que aquelas primeiras informações que ele recebeu não era conversa de chapéu de alumínio, foi conversando com um militar brasileiro, falando a respeito da Operação Prato. Então, o Brasil tá... A casuística brasileira é muito importante, muito forte, e acho que é um dos palcos que o fenômeno mais se manifesta. é isso, senhores. Depois de tanta história, tanto que foi trazido aqui, em 1972 é dado o fim do Cioane, né? Foi tido aí, oficialmente foi encerrado, inclusive vale a gente ressaltar que esse documento, essa tese, né, que nós estamos nos baseando para fazer esse episódio, ela traz os estudos, não é só sobre o Cioane, né, é sobre a Força Aérea Brasileira, mas o Cioane em si teve o seu final em 1972, tá? E aí acabou definitivamente. A decisão de desativar o projeto foi totalmente influenciada aí por mudanças de prioridade dentro das Forças Armadas e uma redução aí do interesse público. O que é interessante, né? Porque hoje nós temos um interesse novamente no assunto, pelo menos a gente imagina, né? Talvez o interesse atualmente não seja tão grande quanto nós imaginamos, mas o Cioane hoje ele faria sentido existir, né? A não ser que naquela época o nível de interesse público era até maior do que o que a gente tem hoje, né? Posso ser conspiratório nisso aqui, cara? Eu não acho que acabou, velho. Pode ter acabado com esse nome publicamente, porque os caras estavam cheios de civil envolvido ali também. Porque eles deixaram talvez mais fechado, né? Porque assim, os caras desenvolveram toda uma metodologia, essas fichas, todas essas coisas. A Força Aérea, a função da Força Aérea não mudou de lá para cá, é a mesma, é a defesa do espaço aéreo nacional. E não deixou de ter evento, OVNI, coisa desconhecida no nosso céu. Ou a Força Aérea falou, isso não é problema nosso, ou ela simplesmente falou, não, vamos continuar investigando, mas, tipo, só da miúda. Não vamos ficar tão trocando tanta figurinha com civil. Até por uma questão de, assim, de segurança nacional. É o papel dos caras. Se aparece uma coisa ali, eles têm que investigar. O Cioane, ele tem uma característica aí que é muito legal de você imaginar. Eu queria ver uma série sobre investigadores do Cioane, indo lá visitar a Maria Sintra, sabe? Isso aí é muito legal, você imaginar os investigadores lá, uma coisa meio Men in Black, meio, sabe? Meio FBI, os caras indo investigar a campo e tal. Só que se isso acontece hoje ou não sei, mas eu custo acreditar que hoje, com maior tecnologia,
mais recurso, mais dinheiro, mais tudo, a Força Aérea simplesmente ignora isso e, tipo, isso aí foi uma coisa que a gente investigou há 50 anos atrás, mas não é nada, deixa pra lá. Duvido, impossível, cara. Até porque teve a noite oficial dos OVNIs ali em 86 e os caras foram lá e deram entrevista coletiva abertamente falando sobre aquilo. Eu acho que de lá pra cá é impossível que os caras não tenham pelo menos um protocolo pra seguir em relação a essas questões. Quando a gente vê o documento da FAB atual, referente à questão, né, do avistamento dos pilotos e tal, a gente vê que não tá abandonado. Né? A gente vê que o negócio não tá ali abandonado à toa e que ainda tem alguma coisa. Né? Ainda acaba tendo essa conversa, ela continua existindo. Não com a mesma intensidade, né? Pelo menos não pra gente, mas muita coisa ainda tá acontecendo. E outra, né? O Sioane, ele deixou um legado. Né? Então foi um período curto, mas ele deixou um baita legado. Ali, até a gente acabou citando no meio do episódio o período dele, né? Mas teoricamente ele existiu por 3 anos só. O Sioane teve só 3 anos de existência. Sim. Né? Foi menos até do que a gente acaba citando no meio do episódio, do que a gente imaginava, né? Conforme a gente foi falando, aí você se dá conta de que ele existiu só por 3 anos. Então foi um período muito curto, de fato, para um projeto tão grande, mas nesse período curto os caras pegaram muita coisa. Talvez foi exatamente isso, né? Sendo conspiratório, talvez foi isso. Eles pensaram e falaram, pô, tá com muita gente nessa história. Tem muita gente envolvida, vamos reduzir isso aí, vamos deixar isso na mão de um pessoal certo aí pra gente não acabar se arrependendo. Né? Então pode ser que a gente acabe tendo novas coisas do Sioane mais pra frente, ou de um outro órgão com outro nome, né? Vai saber. Sabe o que eu trago nesse momento pra você, cara? Meu Deus, eu tenho até medo. Cebolas. O quê? Lembra em qual contexto eu fiz a brincadeira da cebola? Putz, agora Não. eu não lembro. Foi no episódio sobre o Aaru. O episódio 23. Acho que é o 23. E aí eu tinha falado das cebolas porque eu acho que era o relatório da UAP Task Force que falava que entre 2004 e 2021 foram 144 ocorrências, né, de OVNIs. Isso. Então, assim, entre 2004 e 2021, essa força-tarefa tinha recebido 144 ocorrências. Mas aí a gente tinha as camadas, né, da cebola, que eram ocorrências que foram relatadas só por militares que estavam militares americanos que estavam em determinadas regiões do mundo, que cumpriam certas exigências ali para se encaixar como UAP e tal. Então era meio restritivo. O número verdadeiro disso deveria ser muito maior. É exatamente isso que a gente tem nesse caso aqui do Sioane. Em aproximadamente 3 anos de atividade, foram dezenas de casos. Foram 70 casos nos documentos oficiais, 100 casos se a gente considerar os vazados. Então é muita coisa. Proporcionalmente é muito mais do que a gente tinha naquela versão das estatísticas da UAP Task Force, muito mais recente. Né? Então eu não descarto a ideia de que a postura da Força Aérea mudou nesse momento, e eu não digo que nem da Força Aérea, assim, mas talvez de militares específicos ali dentro. A gente falou da figura do Brigadeiro Vaz, que ele tinha essa ideia de levar telescópios para escolas e tentar trazer a sociedade civil para perto da Força Aérea para fazer essa investigação, tentar incutir nos jovens o interesse por astronomia e astronáutica e tal. Sabe o que aconteceu em 72?
a troca de comando da 4ª Zona Aérea. Ele deixou de ser o comandante do 4º Comar, o que hoje é o 4º Comar, né, o equivalente aí. Então ele deixou de ser o comandante da Zona Aérea, entrou outro brigadeiro. O Ciuani funcionava no QG da 4ª Zona Aérea, pronto, agora não funcionava mais. Pelo menos não da mesma forma. A estrutura de investigação meramente militar talvez tenha continuado existindo e eu, pelo menos, se eu tivesse essa intenção, eu daria um jeito e faria com que continuasse existindo, mas os civis não participaram mais desse processo. E assim o Ciuani oficialmente acabou. Mas a investigação não, né? Então eu acho que esse foi o momento em que a FAB passou a cumprir essa agenda, digamos assim. Ela não contava mais com um militar que tinha essa visão numa posição em que ele poderia exercer isso. Então, a partir desse momento, eles fizeram do jeito que eles queriam. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. Eu acho que o papo foi longo, hein? O papo foi longo. Muita coisa, muita informação sobre o Ciuani. Tá aí, dado o recado. É um período curto para algo que fez tanta diferença, né? É um período curto para algo que fez muito pela ufologia. Então o Ciuani, obviamente, tem um legado. Se a intenção era ou não ajudar, a gente nunca vai saber. Mas deixa um legado. E um legado que, obviamente, é importante, né? É um ponto legal para a gente poder entender. E deixa ainda essa pulga atrás da orelha, né? A ufologia brasileira, ela é importante a ponto de que a gente tem muita coisa no nosso país para ser estudada, para ser debatida, e que tem mais gente interessada nesse assunto, né? Então acho que fica aí o trabalho do Ciuani. Meus queridos Gustavo Oliveira e Eduardo Cornacchione, queria saber a consideração final de vocês sobre esse assunto. No episódio que a gente falou da FAB, né, dos documentos da FAB, liberados de 2023, eu não vou lembrar o número exato, eram 35 documentos, né, ou seja, 35 avistamentos de pilotos comerciais, e um grande número deles, se não me engano, acho que cerca de 11 avistamentos, ocorreram em janeiro e fevereiro do ano passado. Ou seja, 11 avistamentos em intervalo de 2 meses ali. E você vê aí o Ciuani, que em 3 anos teria feito por volta de 100 relatórios. Se só ano passado, em 2 meses, houve 11 eventos de pilotos avistando fenômenos anômalos no céu, muito provavelmente esse número do Ciuani aí é bem maior. Isso aí é apenas o número que a gente sabe, né? O Ciuani é muito interessante, cara. Eu acho que pra quem... Por favor, aí, Netflix, Amazon, alguém aí, faça uma série sobre o Ciuani. Eu pelo menos, cara, eu vou ver. Sabe? Nesse ponto eu vou fazer uma crítica. Aí eu vou fazer uma crítica à ufologia nossa nacional. A ufologia esqueceu o Ciuani.
Então, assim, pra gente chegar num ponto desse de muita gente pegar pra falar e tal, a ufologia esqueceu o Cioane. Como eu digo, são poucos os ufólogos que a gente escuta mencionar documentos do Cioane. É mais essa galera da antiga, né? A galera que né, galera muito mais da antiga, porque obviamente não são coisas que Aí, Jackson, chamou você de velho, hein? mas mas é. O Jackson sabe, eu não preciso nem falar, não, Jackson, o Jackson sabe. Essa galera mais da antiga, que traz mais o Cioane, por quê? Veterano, a galera veterano. mais veterana. Por quê? Os mais experientes. Os casos do Cioane são casos antigos, são casos né? Então, o pessoal mais novo, tipo o Rony, não vai ficar trazendo coisa do Cioane. Porque eu faço a crítica? Porque o Cioane, ele foi um órgão. Do mesmo jeito que a gente está tendo um trabalho lá nos Estados Unidos e que eles puxam coisas desde do projeto Blue Book e coisas anteriores a ele, e o que veio, né, caminhando até chegar nos debates de hoje no Congresso, foi tudo órgãos que existiram no país e que movimentaram tudo isso. O Cioane foi algo que existiu, mas a ufologia não fala mais do Cioane. Ela cita documentos do Cioane, mas falar que, olha, gente, a FAB, as Forças Armadas, a Marinha, todo mundo estava envolvido nesse negócio por 3 anos no Brasil. Eles estavam envolvidos. E ninguém falou mais nada sobre isso. E será que tá hoje, sabe? Então, aí eu acho que é mais, talvez, assim, porque, por exemplo, o Rony, o próprio Jackson, assim, os caras estão de olho mais no que tá acontecendo agora, né? Exato, Ir a campo, investigar, é o que eu tô tal. falando. Agora, são a casos gente- antigos. Sim, agora a gente, por exemplo, que faz mais o papel de informar, de comunicar, de divulgar, de contar a história, né? Acho que o pessoal que é da área dos podcasts, dos canais de YouTube, Exato. aí é mais interessante olhar para isso. Tanto é que esse episódio todo foi feito em cima de uma tese Sim. acadêmica, né? Então não foi um ufólogo, até porque o ufólogo em si, a maioria desses veteranos, como a gente já falou, o próprio Rony, que é relativamente novo na ufologia, aí ele se meteu a fundo na ufologia na época do caso Magé lá e tal, eles já sabem. É a questão da comunicação, né? De apresentar isso para uma nova geração. O que eu quero dizer é assim, a gente, que nem você falou, né? Pô, eu queria ver uma história dessa sendo contada, não vai ter. Infelizmente, Isso não vai ter tem que ter. Não vai ter, porque vamos dizer assim, o público não liga pra isso. Infelizmente, não liga, porque aí a gente entrando até na podosfera. Quanto a gente tem de conteúdo falando sobre o Cioane? Talvez o nosso é o primeiro. Falando sobre o Cioane. Exclusivamente contando a história dele. O pessoal não fala sobre o Cioane. O pessoal não fala de quem se envolveu, né? Dos nomes que estavam envolvidos no Cioane. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, os ufólogos, eles não vão falar mesmo porque eles já passaram por isso, já foi a história do passado, a não ser quando eles se envolvem com casos antigos que eles querem relembrar que o caso aconteceu e tal. Mas a ufologia atual, que é essa galera mais de podosfera, influenciador da área da ufologia e tal, cara, a galera não vai falar sobre o Cioane, não fala do envolvimento, que nem fizeram recentemente, eu sei que fizeram uma baita de umas pesquisas sobre o caso Maria Sintra. Eu sei que tudo foi colocado ali, mas há uma ênfase em cima do Cioane, né, dos pontos do Cioane e a importância que tem o Cioane. Então, eu entendo assim, as pessoas não... Né, muita gente que vai estar ouvindo aqui, talvez vai ser a primeira vez que vai estar ouvindo falar o que é o Cioane. Eu tenho quase certeza disso. Então, Então, Netflix, depois desse episódio, você produz a série. É um baita plot. Pô, seria lindo, cara. E mencione a gente. Seria lindo. Talvez a gente pode pegar, fazer esse episódio aqui de uma forma que a gente fez ele bem solto, né? A gente trocando ideia aqui, entendendo
todo mundo junto aqui, o Sioane, mas talvez a gente mesmo aqui fazer uma série de episódios sobre coisas que aconteceram dentro do Sioane, porque a gente já viu que se a gente escavar esse buraco aqui, pô, a gente vai achar coisa pra caramba, né? Em meia hora pesquisando dentro do Arquivo Nacional e do Portal Fenômeno, achamos um caso de policial que sumiu. Imagina se a gente escavar mais. Só pro ouvinte entender aqui, fazendo uma pesquisa rápida aqui sobre os casos da época do Sioane no Arquivo Nacional, a gente achou o caso de um policial militar que desapareceu enquanto ele fazia exames. Não entendemos se foi no âmbito de uma investigação do Sioane ou não, mas ele fazia exames médicos após ter dito que tinha sido abduzido. E ele sumiu. Eu entendi que esses exames eram já ligados ao Sioane. Dá a entender que sim, né? Mas... dá a entender que assim, ele veio, contou essas histórias, o Sioane foi fazer uma investigação sobre o caso, mas sobre ele também, né? E depois que realizaram esses exames a respeito do cara, ele sumiu. O policial militar sumiu de Minas. Bom, a minha consideração final é a seguinte: precisa existir uma série sobre o Sioane, especialmente depois daquela coisa horrorosa que foi feita sobre o projeto Blue Book. Tá? Aquilo lá é uma falta de respeito ao Allen Hynek, e eu acho que, apesar do ator ser fantástico, tá? O Aidan Gillen é um baita Você vai arrumar autor, um problema. Mas, enfim, Você vai arrumar um problema. Não, cara. aquela série lá, convenhamos, vai. Pô, Vai arrumar um problema desse jeito. eu, pelo menos, eu fui com outra expectativa. Eu achei que ia ser uma parada mais ligada ali na história real e tal. Tem coisas legais ali, mas tem muita viagem também, né? Não dá pra ver aquela série do Blue Book lá achando que tá vendo um documentário. Não é um documentário sobre o Blue Book. Não é, eles pegaram o nome do Allen Hynek e os bastidores da história dele e fizeram uma aventura. Mas ainda assim, como entretenimento, é muito legal. Você vê o Allen Hynek e o outro personagem lá, os caras indo no Rancho Skinwalker e tudo mais. Tudo é muito bem feito, né? É um entretenimento. É um arquivo X nos anos 50. Eu acho bem legal, eu gosto de ver, mas assim, sabendo desde o início que assim, ó, eu não tô vendo a história real do Allen Hynek do Blue Book. É uma ficção em cima, baseada de longe em fatos reais. Eu acho que a minha consideração final é que depois desse episódio do Sioane e dessas falas nossas aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio sobre o Blue Book que a gente não fez ainda. É outro ponto também. Só sobre o Blue Book. Entrar nos pontos que eles se afundaram lá, falar um pouco mais sobre o Hynek em si, tem bastante coisa pra gente falar. Com certeza. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado, meus caros amigos, pelas suas pesquisas e conhecimento trazidos aqui pra gente num episódio mais solto, mais descontraído, um papo mais aberto pra gente poder entender um pouco mais o que foi o Sioane. Acredito que mais coisas virão no futuro. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Poderiam pedir pra fazer um anime do Sioane. Sioane Punch Man. Um anime do Sioane. Sioane Punch Man. Sioane desse. Putz. Não, depois dessa realmente vamos lá.